Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Bem, o mercado começa positivo nessa semana em que o foco deve ficar nas decisões de juros dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Brasil e outros bancos centrais ao longo do mundo para essa semana. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou misto antes de sair uma série de dados para essa semana, com destaque para a decisão de juros do Japão, do Banco Central da Malásia, além de inflação na Coreia do Sul, PIB de Taiwan e PIB de Hong Kong, que devem ser os principais números da região para essa semana. Lá na Europa, semana passada, o mercado reagiu à manutenção de juros nos 4% ao ano, que foi divulgado pelo Banco Central Europeu. Hoje, as bolsas europeias estão no positivo, refletindo a inflação da Alemanha e da Espanha, que saíram hoje e que vieram com sinal de queda. Nessa semana, o destaque lá na região deve ficar para a decisão de juros do Banco Central da Inglaterra, que vai sair na quinta-feira. Indo para os Estados Unidos, o fechamento na semana passada ficou negativo. Dow Jones caiu 2,14%, S&P caiu 2,5% e o Nasdaq fechou a semana com queda acumulada de 2,6%. Na temporada de resultados, até agora, quase a metade das empresas do S&P já reportaram seus balanços, com a maior parte delas surpreendendo positivamente em relação ao que o mercado estava esperando. Destaque da semana passada para a Alphabet, que é a controladora do Google e que teve queda forte depois que publicou um resultado com números abaixo do esperado no segmento de computação em nuvem. Na parte de indicadores, o PIB americano do terceiro trimestre saiu na semana passada com uma alta anualizada de 4,9%. Ficou bem acima do que o consenso esperava. Estava projetando uma alta menor, de 4,3%. Esse número, claro, sinaliza que a economia americana segue resiliente, o que diminui a possibilidade de uma queda de juros pelo Banco Central americano no curto prazo. A inflação medida pelo PCE, que saiu na sexta-feira, veio praticamente em linha com o que o mercado já estava esperando, então acabou não mudando muito o cenário da semana. Para essa semana, a agenda vai estar bem cheia de indicadores para a gente acompanhar. Dois grandes destaques aqui para a gente comentar. O primeiro deles, a decisão de juros pelo Banco Central americano, que vai sair na quarta-feira. O consenso aponta para uma manutenção das Fed Funds. Claro, o foco deve ficar no comunicado do Banco Central. O outro grande destaque para essa semana vai ser o relatório de emprego, o payroll, que vai sair na sexta-feira e é o principal indicador que pode mexer com as expectativas de política monetária para as próximas decisões. Bom, vamos atualizar os índices agora. S&P futuro sobe 0,66%, Eurostock 600 está subindo 0,74%, FTSE de Londres subindo 0,87%. No Japão, o Nikkei caiu 0,98% e na China, o Xangai Composite subiu 0,12% hoje. O DXY, dólar index, está caindo 0,12% e os juros de 10 anos do mercado americano subiram 0,29%, cotado a 4,86% no anual. E o petróleo caindo nessa manhã, o petróleo Brent cai 1,2%, está cotado a 88 dólares e 11 centavos o barril. Petróleo em queda, com a percepção de que o conflito lá em Israel não deve envolver outros países produtores de petróleo. Já o minério de ferro fechou com uma alta forte nessa madrugada lá na China, ainda respondendo aos novos estímulos para o setor de infraestrutura. Lá em Dalian, hoje o minério subiu 2,5% e fechou cotado aos 122 dólares e 98 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa semana passada acumulou uma alta de 0,13% e fechou nos 113.301 pontos. O dólar caiu 0,4% na semana e fechou nos R$ 5,01. Na semana, as pautas que estavam travadas lá em Brasília tiveram algum avanço. O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, ele entregou na CCJ do Senado o texto com algumas mudanças que incluem mais setores para tratamentos tributários específicos. Além disso, o texto também aumenta o Fundo do Desenvolvimento Regional, além de detalhar mais sobre o imposto seletivo. E na Câmara, os deputados aprovaram o PL que tributa as offshores, os fundos exclusivos, e aumentaram de 6% para 8% a alíquota que vai incidir sobre os fundos exclusivos. E com isso, houve um certo alívio na nossa curva de juros, mas na sexta-feira ela voltou a estressar bastante depois que o presidente Lula disse que a meta fiscal para o ano que vem de zerar o déficit, ela pode não ser alcançada. Na parte de indicadores, o destaque ficou para o IPCA 15, que veio um pouco acima do esperado, mas o relatório acabou sendo visto como positivo, dado que no detalhe a composição para o IPCA segue apontando para uma queda no ritmo de inflação. Nas ações, o destaque ficou para a queda de Petrobras, que acompanhou a queda do preço do petróleo no mercado internacional ao longo da semana, e o destaque positivo ficou para as empresas aéreas e para a empresa CVC, que se beneficiaram, claro,
com a queda do preço do petróleo. Para fechar, a agenda dessa semana tem aqui alguns destaques importantes. Na quarta-feira, a gente vai ter super quarta, decisão de juros nos Estados Unidos e decisão de juros por aqui também. Aqui o mercado está projetando mais uma queda para a taxa Selic de 0,5%. Fora isso, nessa semana vão sair dados de emprego. Hoje sai CAGED e amanhã sai a PNAD contínua. E lembrando, nessa quinta-feira é feriado por aqui, o mercado não vai abrir, portanto só volta a negociar na sexta-feira. Bem, esses são os destaques para hoje, para essa semana. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Grande abraço, valeu e até amanhã.